amigos da TVL, estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL também, através das empresas de TV a cabo e também através aqui das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário com muito carinho vereador Alexandre Matias, do PSDB. Ô, vereador, tudo bem? Importante, bacana a tua participação aqui no nosso programa. Marcão, eu que agradeço a oportunidade de conversar com a nossa comunidade, de falar do nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, nós que estamos já no nosso terceiro mandato, né, temos muita coisa para falar aí de várias ações que a gente já fez pela cidade de Blumenau. O vereador, além do trabalho parlamentar, de visitas que o senhor faz, de agenda com a comunidade, aqui na Casa Legislativa o senhor faz parte de algumas comissões importantes aqui da Casa. O senhor é membro da Comissão de Finanças, o senhor é vice-presidente da Comissão de Educação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho dessas duas importantes comissões. Olha, a Comissão de Finanças é a segunda mais importante comissão, das maiores, né? Nós temos a Constituição e a Justiça, depois nós temos a de Finanças. E na condição de membro da Comissão de Finanças, melhor dizendo, a gente tem a necessidade de acompanhar o trâmite dos projetos aqui na Casa Legislativa com esse olhar atento às questões orçamentárias, financeiras. Então, é uma comissão muito importante e que também analisa todos os projetos, não só da Câmara de Vereadores, dos próprios vereadores, como também do Poder Executivo, com esse enfoque mais especial relacionado às questões financeiras e orçamentárias. Vereador, no que diz respeito à educação, o senhor que passou pela Secretaria da Educação, é importante ter esse conhecimento e também ter essa experiência de ter passado pelo Executivo nesse sentido? Com certeza, Marcão. Fiz questão de fazer parte da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores justamente por ter passado 2 anos à frente da Secretaria, por conhecer a realidade da Secretaria Municipal de Educação e justamente esse conhecimento me faz hoje ter uma percepção muito mais aprofundada da realidade da educação do nosso município e estando na Câmara de Vereadores, na Comissão de Educação, com esse conhecimento, a gente pode fazer intervenções pontuais e até mesmo fazer as questões para avançarmos na educação. Muito mais do que só críticas, né, saber e ter estado do outro lado do balcão me faz ter um conhecimento de poder fazer intervenções para poder contribuir com a educação do nosso município. Ô, vereador, além dessas importantes comissões que o senhor faz parte aqui na Casa, o senhor também faz parte de uma comissão especial, uma comissão temporária. Essa não é uma comissão permanente, mas é uma comissão temporária, ela tem um tempo de trâmite aqui na Casa, salvo engano, 90 dias por mais 90, né? Exato. 90 prorrogados por mais 90 dias, esse é o trâmite da comissão. E essa comissão é uma comissão temporária que está aí na busca de ajudar a recuperação fiscal da nossa Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB. E essa comissão, inclusive, na semana passada, esteve visitando a FURB. Como é que foi essa experiência dos vereadores saírem da casa e ir lá, em loco, conhecer aí a realidade da Universidade Regional de Blumenau para poder ajudar? Olha, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz a minha graduação na Universidade Regional de Blumenau, mas confesso de que eu não conhecia todas as estruturas que nós tivemos a oportunidade de conhecer nessa visita guiada que fizemos a todos os campos da Universidade Regional de Blumenau. Nos demonstrou o tamanho da Universidade Regional de Blumenau, a complexidade para gerir uma universidade desse tamanho, mas também nos trouxe a responsabilidade de podermos contribuir para que essa comissão tenha um encaminhamento de que a gente possa contribuir nas questões fiscais e orçamentárias também na universidade. A reitora teve nessa casa também, passando e prestando contas da sua administração para os vereadores, para a comunidade blumenauense, e com certeza fazer parte dessa comissão temporária também é uma responsabilidade que a gente tem aí agora ao longo do nosso mandato. Por um lado, alguns reclamam da mensalidade da FURB.
Por outro lado, existe toda uma estrutura fantástica que é colocada à disposição da comunidade, né? Realmente a qualidade ela tem preço, né, vereador? Marcão, eu vou dizer para você de que a FURB ela é uma universidade pública no papel e tem a cobrança de mensalidade dos seus estudantes. Então, é uma realidade mista que acaba dificultando algumas situações relacionadas à gestão, pela questão da burocracia do serviço público, e, ao mesmo tempo, a gente não tem a gratuidade por parte da universidade aos seus alunos. A gente tem agora um programa do governo do estado, né, de gratuidade de mensalidade, mas isso também nos preocupa, tamanha a dependência da universidade com relação a esse programa a nível estadual. E a pergunta que fica é, se porventura trocar um governo do estado que não dê continuidade a esse programa de gratuidade de mensalidade aos estudantes, a quanto ficará a FURB? Então isso também acende uma luz para que a gente possa se debruçar e poder contribuir com todo esse processo. A ideia é ajudar para que a FURB consiga realmente administrar todo esse patrimônio que ela tem, tanto de estudantes como o próprio patrimônio físico. Com certeza, Marcão. O consenso da comissão é de que a universidade ela tem que ser sustentável, né? Por mais que ela traga um benefício social à cidade, se hoje nós temos uma condição de Blumenau ser a terceira maior cidade do estado e ter uma capacidade de influenciar também os nortes do estado de Santa Catarina, é em função de, lá no início da universidade, a Universidade Regional de Blumenau ter sido pioneira em ser universidade fora da capital do estado e, com isso, também atraiu pessoas de várias regiões de Santa Catarina para colocar, né, para vir se colocar aqui na nossa cidade, e muitas dessas pessoas acabaram se radicando aqui, criando família, buscando oportunidades profissionais, e essas pessoas contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, sem sombra de dúvidas, a FURB ela tem um papel também muito importante no desenvolvimento da cidade de Blumenau, e não só Blumenau, mas como toda a nossa região. E agora tudo que foi coletado lá em termos de informações será trazido aqui para a comissão. Com certeza. Nós, além do que nós verificamos, nós também pedimos um apanhado de documentos à gestão da universidade para que a gente também possa se debruçar em cima desses documentos e ter uma análise mais criteriosa, mais técnica com relação às questões financeiras e orçamentárias da nossa Universidade Regional de Blumenau. Vereador Alexandre Matias, eu estava acompanhando um pronunciamento seu aqui nesta casa e o senhor, quando trouxe esse assunto, formou-se uma fila de à parte aqui, que é justamente a visita que o senhor fez ao secretário de Obras, levando a sua preocupação sobre a revitalização da rua Benjamin Constant. O senhor pede ao Executivo que realmente seja feita a revitalização, que é realmente muito importante para todos os blumenauenses, e aí a gente não está falando só daquela região, mas sem viabilizar o comércio local. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a esse respeito. Marcão, desde o nosso primeiro mandato, eu tive o papel de ser o representante, junto com demais vereadores aqui, do bairro da Escola Agrícola. Na última eleição, fui o vereador mais votado do bairro da Escola Agrícola, tudo em função de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, em específico, naquele bairro. E algumas das nossas proposições já viraram realidade, como, por exemplo, a rotatória da Rua Bahia com a Rua Benjamin Constant, que desafogou o trânsito naquele local. Nós também fizemos a proposição para a instalação da nova rótula ali na confluência da Rua Norberto Seara Royce com a Rua Benjamin Constant, na esquina da Escola Lúcia Esteves, que nós cobramos do secretário Dirk que essa obra possa sair do papel o mais rápido possível. Da mesma forma com que a revitalização da Benjamin Constant. Nós estamos acompanhando várias vias importantes da nossa cidade sendo revitalizadas, com a reperfilagem da capa asfáltica, com a melhoria dos passeios, e nós nos perguntamos por que o bairro da Escola Agrícola não pode receber uma melhoria dessa magnitude. Por que a Benjamin Constant, que já está com a sua malha viária completamente comprometida
diante de vários remendos que são feitos, seja pelo SAMAI, seja pela BRK, seja pelas questões de manutenção, não pode também ter toda a sua via revitalizada, ter o seu passeio revitalizado, mas o meu direcionamento foi de que isso não pode ser inviabilizado o comércio local. De que forma? Como a gente vê em várias regiões, onde em função de um corredor de ônibus ou até mesmo de uma ciclovia, acaba tirando as vagas de estacionamento de todo o comércio, que no bairro da Escola Agrícola, especificamente, ele é muito forte, muito aquecido. Então, o nosso pedido é revitalização, sim, mas sem prejudicar o comércio local. Porque a gente já tem exemplos aqui na cidade de Blumenau, onde passa a revitalização, coloca uma ciclofaixa, né, às vezes até um corredor de ônibus e inviabiliza o comércio, né? Exatamente, a nossa sugestão, Marcão, tem como fazer as duas coisas, não é verdade? Compartilhado. Justamente essa foi a solicitação que eu levei ao secretário Dirk, de que possa-se ter a questão da melhoria do tráfego, do trânsito, tanto dos carros quanto dos pedestres, dos ciclistas, mas que nós tenhamos essa sensibilidade com relação ao comércio, que se possa fazer de uma forma compartilhada, que não se tire vagas de estacionamento, que o comércio do bairro da Escola Agrícola possa permanecer aquecido. Exatamente, e que todos possam receber o benefício de fato, não é verdade? Com certeza, esse é a nossa briga, a nossa luta para que a perfilagem aconteça, para que a melhoria aconteça, mas sem prejudicar nenhuma das partes. Aproveitando a visita com o secretário de Obras, mais alguma reivindicação? O senhor levou uma listinha para ele, vereador? Com certeza, a gente levou aí uma grande lista de reivindicações, alguns questionamentos, dentre eles, por que o atraso nas obras que, enquanto secretário de Educação, nós deixamos bem encaminhadas, até mesmo com recursos garantidos através de financiamentos, como, por exemplo, a Escola Oscar Umberhal, que está com o seu planejamento de obra atrasado, a Escola Visconde de Toné, que também está com a obra atrasada. Nós temos a Escola Patrícia Helena Finardi Pegorim, que também está com o seu ginásio atrasado. Enfim, são várias obras que nós deixamos encaminhadas com o recurso assegurado em caixa e que a gente não entende o motivo de que essas obras estão ainda se arrastando para serem entregues. Então, esse também foi um dos tópicos da conversa que tive com o secretário Dirk, e o secretário disse que ia se debruçar a respeito disso, conversar com as empresas, cobrar maior agilidade, porque não tem o mínimo de necessidade de se tem o recurso disponível, as obras estarem atrasadas. E isso acaba causando uma própria revolta na população, né? Porque quando não tem dinheiro, até se justifica, né? Não tem dinheiro, houve um bloqueio, né? Mas os recursos estão garantidos, o dinheiro está na conta e eles não conseguem evoluir no que diz respeito às obras, né? Marcão, eu digo que é um tiro no pé, porque uma obra que é para ser uma coisa interessante, uma coisa que a comunidade há tanto tempo anseia, acaba virando um grande problema porque viram em cobranças, a comunidade fica impaciente e com razão, né? Porque imagine você, se uma obra ela tem um prazo máximo de 12 meses, já vai se arrastando para 24, então isso vai criando um sentimento muito ruim na comunidade de não poder ter aquele equipamento, principalmente quando nós estamos falando de ginásios de esporte que há tanto tempo eram aguardados, como por exemplo lá na escola Norma Dignar Uber, no bairro da Coripós, que nós batalhamos tanto para aquela quadra sair, batalhamos tanto para que aquela quadra tivesse dentro do orçamento do financiamento que foi adquirido, e a gente vê que a obra vai atrasando e isso com certeza prejudica não só os estudantes que se utilizam daquele espaço, mas toda uma comunidade que é prejudicada com o atraso nessas obras. Então a gente foi lá também com o secretário Dirk de Obras para cobrar a celeridade nessas obras tão aguardadas da educação do nosso município. Vereador, o senhor foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que trouxe aqui para a Câmara de Vereadores sobre a municipalização do SESI. Inclusive, antes mesmo do prefeito na época,
Antes do próprio SESI se manifestar, o senhor levantou essa bandeira aqui na cidade de Blumenau. Como é que está essa situação? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco. Pode ser? Com certeza. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Alexandre Matias, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Sabia que você pode sugerir projetos de lei que podem tentar mudar uma realidade e melhorar a vida de quem está à sua volta? Aqui, na ouvidoria da Câmara de Blumenau, você pode fazer tudo isso e muito mais. Críticas, elogios, reclamações, a sua manifestação é muito importante. Fale com a gente, 0800 100 1514 ou acesse camarablu.sc.gov.br e preencha o formulário. Use a ouvidoria de forma eficiente e ajude a melhorar sua cidade. Ouvidoria da Câmara, sua voz no lugar certo. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acompanhe todas as terças e quintas-feiras aqui, ó, no plenário da Câmara, as sessões ordinárias. As sessões ordinárias, elas são transmitidas ao vivo aqui pela TV Legislativa. Então fica o nosso convite. Acompanhe o trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares, tá certo? E logo mais à noite, né, às 19 horas, a sessão ordinária, ela tem o reprise também aqui na programação da TV Legislativa. Então, fica o nosso convite aí. Acompanhe o trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares blumenauenses através da sua TV Legislativa, o canal da comunidade. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, para você que não acompanhou o bloco passado, o vereador Alexandre Matias, do PSDB. Vereador, como eu falava no final do último bloco, o senhor foi a primeira pessoa que levantou a bandeira aí da municipalização do SESI aqui na cidade de Blumenau. Ninguém falava sobre isso, o próprio SESI não se manifestava, o prefeito da época, o prefeito Mário, também não falava nada, e o senhor trouxe, olha, é uma grande oportunidade de Blumenau ter o seu estádio e ter uma estrutura que possa comportar aí o próprio serviço público, que paga um monte de aluguel aqui na cidade de Blumenau. E a partir daí as coisas começaram a se desenrolar. Mas ainda não aconteceu a tal da municipalização. E o senhor está acompanhando de perto, como é que está essa situação? Marcão, a ideia de municipalizar o Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, do nosso SESI, nasceu de uma visita que fiz a Brasília, juntamente com a direção do Clube Atlético Metropolitano, quando se pleiteava a busca de recursos federais para se construir um estádio público municipal. Naquela oportunidade, nós não tivemos êxito na nossa busca, o governo federal não encaminhou os recursos que havia se comprometido, e ali me nasceu uma chama de que nós não precisávamos construir um novo estádio, porque nós já tínhamos o estádio. O estádio era o Complexo Esportivo do SESI, que além do seu estádio para o futebol, tem várias outras práticas esportivas que podem ser feitas ali. Naquele momento, a Fiesc já sinalizava que não tinha mais o interesse na bandeira tão forte como era do esporte antigamente, e isso acendia uma luz para que Blumenau não perdesse esse importante equipamento esportivo que
tantos e tantos ídolos do esporte a nível nacional e mundial já nasceram dentro das quadras do Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner. Então, naquela oportunidade, por coincidência, em um programa Fala Vereador, eu trouxe à tona a iniciativa de se municipalizar aquele complexo esportivo, de que Blumenau não perdesse esse importante equipamento esportivo, turístico, de desenvolvimento econômico para a nossa cidade e que a gente pudesse fazer um trabalho de municipalização daquela estrutura. Automaticamente isso, ao longo do tempo, foi ganhando corpo, né? Agradeço imensamente toda a imprensa que apoiou a causa, que deu a importância e deu a notoriedade à nossa sugestão. Vários outros parlamentares, o próprio presidente Ito, o nosso querido amigo vereador Egídio Beckhauser, o ex-prefeito Mário Widemann também foi muito importante, o prefeito Egídio, governador Jorginho Melo, enfim, são várias lideranças que acabaram abraçando a causa e, obviamente, também a vontade da Fiesc em fazer essa permuta com o governo do Estado para que, posteriormente, o Estado possa entregar ao município aquele complexo. Já estamos muito felizes do futebol profissional de Blumenau não precisar mais mandar os seus jogos, jogar em outros municípios, como acontecia até o ano passado. Então, a partir deste ano, já estão acontecendo as melhorias no campo do estádio do Complexo Esportivo do SESI. As duas equipes do nosso município, tanto o Metropolitano quanto o BEC, mandarão os seus jogos aqui na cidade. E isso faz com que o futebol se fortaleça. Eu acompanhei o Metropolitano, principalmente nesse período em que teve que jogar fora de Blumenau, Marcão. E é impensável uma cidade do tamanho de Blumenau ter que mandar os seus jogos dos seus times em outros municípios. O torcedor, por mais apaixonado que seja, no caso do Metropolitano, ter que mandar os seus jogos em Ibirama, o público era muito pequeno. Então, ter esse alento do futebol profissional, poder respirar, voltar a mandar os seus jogos aqui na nossa cidade, faz com que a gente possa ter uma esperança de, quem sabe, no futuro, ter as nossas equipes na Série A do Campeonato Estadual. Estamos no fim dessa história? Espero que sim. Né? A gente está aí no final do mês de abril, o governo do Estado sinalizou que até o final desse mês era para acontecer a permuta com a Fiesc de um outro terreno e que, posteriormente a isso, encaminharia, melhor dizendo, um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, passando os poderes do Complexo Esportivo do SESI para o nosso município. Então, a gente espera que, no mais tardar até o final desse ano, toda essa burocracia que já se arrasta há algum tempo possa chegar ao fim e a gente possa ter definitivamente o Complexo Esportivo do SESI nas mãos do povo blumenauense. Que bacana. Vereador, o senhor encaminhou um requerimento até ao próprio governo do Estado, convidando o secretário de Defesa Civil, o ex-prefeito Mário Widemann, para que viesse aqui nessa casa explicar aí os trâmites com relação à barragem de José Boatê. As pessoas lembram muito da barragem, da sua importância e do seu trabalho quando começa a chover. Quando tem uma expectativa de chuva, expectativa de enchente, as pessoas lembram da barragem, mas o senhor quer se antecipar, o senhor quer trazer, quer saber o que realmente está acontecendo. Marcão, no nosso primeiro mandato, lá em 2017, a Câmara de Vereadores de Blumenau fez uma grande comitiva, praticamente todos os 15 vereadores se deslocaram até José Boatê para verificar em que condição estava a barragem que tão importante não só para Blumenau, mas para todos esses municípios que ficam abaixo dela. E naquela oportunidade o que nós encontramos lá era algo devastador. A barragem estava numa condição muito precária, já em 2017. Os índios que tinham o controle naquele momento da barragem questionavam e cobravam, com razão, promessas tanto do governo federal quanto do governo estadual, que se arrastavam para que fossem cumpridas. E, principalmente agora, recentemente, no ano de 2025, quando o ex-prefeito Mário Widemann, que conhece muito bem a realidade de Blumenau e sabe da importância da barragem de José Boatê, que é importante a gente deixar muito claro que numa eventual enchente, a barragem pode representar até 2 metros a mais no nível do rio em Blumenau, caso ela esteja inoperante.
Então, isso demonstra a importância dessa barragem e o ex-prefeito Mário Hildebrand, amigo secretário de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, tem tratado esse assunto com a importância a que ele merece. E já conseguiu andar aí nesse pouco período em que está à frente da Secretaria, mais do que muitos anos que se passaram. Pelo que a gente vem acompanhando, as promessas vão ser cumpridas junto à comunidade indígena de José Boatê. O recurso já está em trâmite de ser transferido aos municípios para que se inicie a construção das casas indígenas. Então, a gente está muito feliz, principalmente com a luz no fim do túnel de que esse impasse vai chegar a um final feliz. Por isso, fiz esse requerimento solicitando ao secretário Mário Hildebrand que venha à Casa Legislativa, falar um pouquinho das dificuldades, falar um pouquinho do quanto esse processo já avançou e também a respeito de prazos, para que a gente possa acompanhar a par e passo todas essas questões relacionadas à barragem de José Boatê, que, mais uma vez, reforço, é extremamente importante para as questões aqui de Blumenau e região. Falando em barragem, drenagem, né? O senhor, na tribuna, o senhor acabou chamando atenção por parte da prefeitura, né? Para que, sobre a importância aí dos trabalhos de melhorias nas macrodrenagens, nas limpezas, nos desassoreamentos, né? Como forma de prevenção. Inclusive, mandou indicações nesse sentido. O senhor realmente está preocupado, que é importante que nós tenhamos aí tudo limpo numa eventual cheia? Com certeza, Marcão. A questão da enchente, a gente sabe, nós aqui em Blumenau já tivemos mais de 100 enchentes ao longo da nossa história, mas proporcionalmente acontecem mais enxurradas do que enchentes. Então, só quem tem a casa invadida pelas águas de uma enxurrada sabe o quanto isso é desagradável. E a gente tem várias regiões aqui no nosso município com as tubulações muito menores do que deveriam ser para poder dar conta do volume de água em determinadas regiões. Então, a nossa cobrança é que possa se fazer periodicamente a limpeza nos ribeirões, possa se fazer uma reanálise das questões das tubulações para se poder prevenir situações como essa que acabam atrapalhando a vida do nosso munícipe. E, como eu disse, essa cobrança ela tem que ser periódica, ela tem que ser permanente. O município tem que se organizar, tem que fazer um planejamento, porque as pessoas não podem sofrer com água dentro das suas casas. Vereador Alexandre Matias, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Marcão, eu agradeço mais uma vez o espaço do programa Fala Vereador, agradeço a audiência da nossa comunidade, acompanhe o trabalho dos vereadores na Câmara de Vereadores, é extremamente importante. O desenvolvimento da nossa cidade depende de cada um de nós. Um grande abraço. Tá certo. Sucesso na caminhada. Vereador Alexandre Matias, do PSDB, foi o entrevistado de hoje aqui no programa Fala Vereador. Fala, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.